uma oportunidade ímpar de aqui estar mais uma vez na casa do Senhor, se alegrando no Senhor, sentindo a presença do Senhor. Me sinto feliz por demais. Quero vos convidar a desembainhar a espada do Espírito, a palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 2. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 2. Sou grato a Deus pelo anjo dessa igreja, nosso pastor Rafael. Bênção pura, bênção de Deus. A minha oração em prol de toda a igreja é que a mão de Deus continue sobre as nossas vidas e que as nossas orações sejam respondidas diante de Deus antes do amanhecer do amanhã. Poucos creem, mas eu creio que já foi realizado em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu São João, já falado por 3 vezes, capítulo 2. Vai ser uma leitura um pouco extensiva, mas eu prometo não ser demorado. Antes da meia-noite, eu prometo parar. Versículo de número 1 aos versos subsequentes, o texto que eu tenho em mão diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achava-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos ao casamento, ou para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metradas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e ele as enchera totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala. E ele o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo da onde viera, se bem que os sabia os serventes que havia tirado água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam, pois primeiro o vinho, e quando já bebem fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com isso, Jesus iniciou os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Meus amados em Cristo, é verdade que quando eu vejo o pregador ou aquele que está incumbido de ministrar e ler uma passagem tão extensiva dessa, eu fico feliz, fico alegre, porque diante de tanta leitura eu estou pensando comigo: vem coisa boa aí. Mas quando ele esquece tudo, irmão, e começa a falar coisa com coisa, eu volto a orar: Deus da palavra, Deus da palavra, Deus da palavra. E quando eu vejo que não tem palavra, só está enchendo linguiça, eu disse: Deus, ajuda ele a estudar um pouquinho posteriormente, em nome de Jesus. Amados em Cristo, Deus colocou ao coração do pastor dessa igreja, está falando ou pregando acerca dos milagres de Jesus nas quartas. Assim que eu ouvi tal coisa, tal palavra, eu comecei a folhear a Bíblia e veio em meu coração, está falando acerca deste milagre, se porventura me viesse uma oportunidade em uma determinada quarta.
É verdade, irmão, que a gente leu vários versículos, a saber, lemos 11 versículos. Dentre esses versículos, irei pontuar algumas coisas que Deus propôs em meu coração dentro do texto. E a minha função é explicar o texto e aplicar o texto àqueles que me ouvem, reconhecendo que são mais inteligentes, mais cultos do que eu. Por isso já roguei a Deus há muito tempo pedindo graça para vos falar. Então observe, se você tem Bíblia, não deixou em casa, você mantenha aberta se desejar. Deus, na pessoa de Jesus, iniciou o seu ministério exatamente em Caná da Galileia, como fora lido. Eu lendo um pouco, eu percebi que não fora por acaso, não fora porque de repente ele achou melhor, não. A Bíblia diz que havia uma profecia ou várias a respeito de Jesus para com o seu ministério. Dentre estas profecias que está no Antigo Testamento, vou destacar uma, que está no livro de Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 25 ao versículo de número 27, a Bíblia diz assim: então expegirei água para vós outros, e ficarei purificado de toda a vossa imundícia, e de todos os vossos ídolos vos purifiquei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós o meu espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e farei com que andeis em meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observareis. Jesus, ao iniciar o seu ministério aqui, ele põe em xeque esta profecia, ou seja, ele cumpre nele esta profecia. O que me chama a atenção, amado, é no versículo de número 1 ainda, lido com os irmãos, quando a Bíblia diz que achava-se ali Maria, ou a mãe de Jesus. Quando a Bíblia diz achava-se ali, no original significa dizer que era costumeiro, que era notório, era costumeiro, era de costume Maria ali estar, naquela casa, naquele lugar, naquela localidade. Subentende, haja visto que era um casamento, ela já estava ali há tempo. Quem sabe ela ajudou para a organização da festa. O que me chama a atenção é que se ela estava ali, era se necessário Jesus também estar? Não, era uma festa. Se os irmãos lerem pausadamente, vai perceber que foi convidado Jesus. Dentre os meus familiares, eu já ouvi, quando teve festa na casa de alguém, e não foi convidado o filho de Cicrano, e disseram: eu não fui porque não me chamou. Mas aí outros dizem: mas já que chamou sua mãe, você é convidado automaticamente. Na visão dos hebreus não era assim. Maria foi convidada, lá já estava. E a Bíblia diz: e foi convidado Jesus, vírgula, e os seus discípulos, vírgula. Porque tem tantos que vai para algum evento, para alguma festa, chamado de penetra, vai ser convidado e passa vexame, meu pastor. Por isso que é bom ser convidado. Jesus aceita o convite, e o tema que eu quero vos estar pregando é: se Jesus está na casa, tem milagre para a sua vida. Oh glória! Quando Maria, que ali estava, Jesus chegando lá, o contexto diz no versículo 3: e tendo acabado o vinho era algo essencial para aquele evento. Se os visitantes ou os convidados
tivesse ciência no todos que o vinho havia acabado, o anfitrião da festa passava vexame. O anfitrião da festa, ou o dono da festa, ia ficar em maus lençóis, grosseiramente falando. Maria se antecipa e diz a Jesus: acabou o vinho. Irmãos em Cristo Jesus, é bem verdade que domingo passado o nosso pastor deu uma palhinha sobre vinho, mas aqui observe que o vinho aqui ele trazia conforto para o dono do lar, ele trazia conforto para aquele casal que estava se casando, ele trazia conforto para aqueles que ali estavam. Quando ele fala isso, ela fala isso para Jesus. Versículo de número 4, Jesus diz: mulher, o que tenho eu contigo? Quando eu vi essa expressão, eu já ouvi alguém grosseiramente dizendo que quando Jesus disse mulher, está maltratando Maria, a sua mãe. Eu não acredito. Eu conheço esse Jesus, ainda que por palavras, ainda porque pela palavra, ainda que ele já me falou que eu não tratei a mal. Eu procurei olhar devagarzinho, eu percebi que essa forma dele dizer mulher era uma forma de carinho, era um diálogo que ele tinha particular com determinadas mulheres. E eu pude perceber que quando ele diz mulher, não foi exclusivamente só para Maria. Por exemplo, quando escrito está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículo 10, aquela mulher que fora pega no ato de adultério, quando Jesus volta-se para ela, quando os seus acusadores já tinham ido embora, ele pergunta: mulher, onde estão os seus acusadores? É a mesma expressão carinhosa. Quando eu percebo que ele usava esse jargão, e os anjos que estavam ali próximo a ele pegou a mesma fala. Onde é que está escrito isso? Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 20, versículo 13. A Bíblia diz que os anjos dizem: mulher, por que chora? No versículo 15 ainda, no capítulo 20 de João, já é Jesus transfigurado. Transfigurado em quê? Transfigurado em um jardineiro. Ela olha e percebe, acha que é um jardineiro, e começa a chorar, perguntando: onde colocou o corpo do meu mestre? Ele pergunta, ele chega e diz: mulher, por que choras? O que eu quero te dizer é que Deus está dizendo: mulher, ou igreja, porque está ansiosa? Igreja, porque tem inquietação ou preocupação? Está tudo no meu controle, está tudo na minha direção, está tudo conforme o meu querer. Não chores. Então percebemos que não foi uma forma grotesca, foi uma forma carinhosa que Jesus usou. Mas Maria observava o que Jesus falava, desde quando ele estava no ventre. Quando Gabriel aparece e diz: salve a agraciada, começou a falar com ela, e a Bíblia diz: e ela observava todas as palavras. Observar aqui é viver a palavra. Quando Jesus diz: o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, o texto diz no versículo 5: então ela disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Irmão, se eu fosse devoto de Maria, era esse texto que eu ia abraçar e viver, e que já vivemos. Fazei tudo quanto ele vos disser. Oh glória, não precisava outra coisa, é só observar Maria que disse, foi Maria. E quem era Maria? Era a mãe de Jesus. E onde é que está Maria? Descansa no Senhor. E o que foi que ela disse quando estava em terra? Ela disse: observe o que ele disse, viva. Observe o que ele disse, viva. Quem acredita que tem que viver o que Deus está nos falando. Aí
aqui eu começo a pregar, irmão. E você estava pregando, não estava, mas é a introdução. Versículo de número 6, a Bíblia diz assim: então estava ali 6 talhas. E a Bíblia vai dizer que era de pedra. Vamos lá, vamos observar aqui, talhas de pedra. Eu fico atentando para isso aqui, eu não corro muito, eu já estou com uns 2 dias lendo só do versículo 1 até o número 10. Não passou não passei não. Cheguei até o 11, mas o 11 eu não dei tanta atenção. Quando a Bíblia fala talhas, aqui no texto, de pedra, a pedra ela é pura. Você não vai ver uma pedra se sujando, você vai ver alguém sujando a pedra. Então as pedras, porque aqui pura, e pura aqui também, além de pura, servia para purificação. Essas talhas aqui tem uma figura de linguagem para mim e para a tua vida. Eu e você somos talha, ou somos vasos, vasos de barro, ou talvez de pedra, mas o barro atinge melhor para nós. E como isso, temos que ter água. Porque pedra aqui eu já falei é pureza. Você já viu pedra se sujando? Não. Eu estou olhando aí, volta e meia, quando você vê uma coisa nas redes sociais, parece que ele observa e diz assim, aqueles que ficam monitorando, diz, ele gosta disso, ele gosta disso. Aí quando você vai folheando, descendo aqueles negocinhos nas redes sociais, só vem aquilo que tu pesquisou, irmão. E eu estava olhando tantas pedras preciosas, eu disse, rapaz, quando eu chegar no riacho, eu vou ficar de olho, que eu vou achar até diamante. Mas pedra aqui, irmão, aponta para a natureza pura. E essa natureza pura tem que ser a minha e a sua. Mas está difícil, não. Se está difícil, eu e você temos que nos tornar como uma criança, na pureza. E é possível porque Jesus disse, aquele que não fizer como uma criança. Então se Jesus disse, eu creio. E Maria disse, observe tudo quanto ele vos disser. E aqui essas talhas, ela tinha 2 ou 3 metradas. O que é isso, irmão? Aqui é a medida que os judeus usavam. E é o que vale aproximadamente entre 37 a 40 litros para cada uma. Já que tinha 3 metradas, era em torno de 80 a 120 litros por talhas. A grosso modo, Jesus transformou aproximadamente 600 litros de água em vinho. Na hora dele, no momento dele, ele atende o que Maria dissera, acabou o vinho. Ela está dizendo, acabou a alegria, acabou a festa, acabou tudo, o noivo só tem vergonha se continuar assim. Mas eu tenho uma boa notícia, Deus está na casa, e Deus estando na casa, não tem espaço para vergonha, não tem espaço para tristeza, não tem espaço para falácia, tem espaço sim para palavra, para alegria, para transformação, para milagre, para reforma. Oh glória! Quando ele transforma essa água em vinho, eu quero que os irmãos observem o que diz o versículo de número 7. E Jesus lhe disse, enchei de água as talhas. Irmão, eu falei a você que eu li isso devagar? Falou. Eu estava lendo aqui, e quando eu parei até o 7, eu fiquei, eu disse, tá, o que é que eu vou dizer aqui, Senhor? As talhas estavam secas, quando é que as talhas ficavam? Porque aqui nós estamos falando de um costume cultural, era costume dos hebreus, na chegada da sua casa ou no pátio, de acordo com a casa, ter talhas cheias de água, e não era uma só, porque quando vinha chegando os visitantes, os convidados,
Os servos estavam ali, próximo à talha. Já era costume você passar pelo lugar certinho. E eles lavavam a mão, ele lavava os pés, e aí enxugava. Aí eu fiquei, Senhor, essas talhas, ela tinha água. As águas estavam sujas ou estavam secas as talhas? Eu não tive a resposta no concreto, meu pastor. Eu gosto de falar o que a Bíblia diz. O que eu sei que a Bíblia diz é que as talhas estavam sem água. Por quê, irmão? Porque ele diz: enchei-vos de água. E o que quer dizer com isso? Que eu e você somos a talha, eu já falei. E se as talhas estiverem secas, não tem serventia, não tem utilidade. E por mais que sejamos pedra, que as talhas sejam de pedra, se ficar lá fora, o sol castiga, a poeira vem, a sujeira brota. Tem que ter água para purificação. Jesus observa, porque tinha também as talhas que ela não tirava a água para lavar as mãos nem os pés, mas jogavam os talheres, os copos para dentro de determinada talha para lavar. E de acordo vai lavando, a tendência da água é sujar. Então havia contaminação na talha. Aí a pergunta que eu quero configurar é: já que a Bíblia não dá um deixa que estava seca, ou que tinha água, e se tivesse, para mim a água estava suja, por quê? Porque Deus mandou encher. Se estava suja, Deus está dizendo: eu não trabalho com nada sujo, eu sou puro na minha essência. A minha igreja tem que ser pura na essência também. Se estava seca, Deus está dizendo: não trabalho com nada seco, porque eu sou o oceano do Espírito e tem água viva para a tua vida hoje. Oh glória! O que não podemos, irmão, é como o vaso está estacionando, servindo só de vitrine para aqueles que passam. Tem que ter utilidade no reino de Deus. É a palavra que diz, eu não estou inventando nada. E quando eu estava lendo ali na sacada da minha casa, não sei se é verdade essa sacada, eu sei que na varanda estava bom demais. Devagarzinho eu estou folheando, ouvindo um louvor, porque a patroa já me expulsou da casa de baixo. Vai lá para cima e liga o seu louvor lá bem alto. Eu gosto alto. Digo, então peraí, é lá. Aí não só eu escuto, como aqueles que estão perto e aqueles que estão longe. Eu pedi: Deus me dá um sonzinho potente. E no meio eu ouvindo esses louvores, eu estou aqui folheando devagarzinho. E no versículo 7, enchei de água. Eu disse: tá, mas como é que funciona esse negócio da água aí, Senhor Deus? Ele disse: o que é que diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5? É necessário vos nascer da água e do Espírito. A água aqui representa o Espírito de Deus. É o rio de água viva que flui do interior de Deus para nossas vidas. Aí eu li devagar, eu disse: tá, eu vou para onde? Deus disse: vá para Efésios, a epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. A Bíblia diz: não vos embriaguei com vinho, qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E eu já li isso aqui. Tem alguns que gostam de tomar uma mangaça. E ele diz: mas Jesus mandou beber. Eu digo: eu nunca vi isso, mas me mostra lá, que eu não bebo não. Mas quem sabe, se ele falar que é para beber, eu vou beber. Me mostra lá. E ele vai me mostrar ali, pastor. Ele disse: não, a Bíblia diz para não se embriagar. Eu disse: onde é que diz isso, rapaz? Ele falou lá na epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Eu disse: eu vou ler lá devagarzinho. E eu vou ler.
É ruim de me dar esse versículo eu ficar só nele. Eu fico não. Eu quero ver o que é que veio depois, o que é que veio antes. E eu percebi que na verdade não está falando de vinho ali não, irmão. O vinho que a gente conhece, ou quando nada, né, a gente achamos que conhece, não tem nada a ver com esse vinho que eles dizem, bebe, mas não se embriague, não se embriague. E eu li ali na sacada, como eu disse, devagar. Eu prestei atenção, e olha que eu não sou bom de português, para falar a verdade, eu não sou bom em nada. Mas eu li aqui em Efésios 5, e eu percebi que o versículo 18, ele vem conjugado com um pacote. Qual pacote? O pacote dos versículos anteriores. E onde é que diz? Está com a Bíblia aberta? Versículo 15. Portanto, sede prudentemente, como andai, vede prudentemente como andai, não como necios, e sim como sábio, remido o tempo, porque os dias são maus. Verso 17, por esta razão não vos tornei insensato, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Aí o versículo 18 diz, e não vos embriaguei. Você que é bom de português, não existe um texto que começa e não existe. É sequência do que vem anterior. E esse embriaguez aqui é exatamente a cólera, a prostituição espiritual e material que havia lá atrás, e ele está tratando em todo esse capítulo. Mas o que importa aqui também é nos encher do Espírito. Tem alguém aqui que conhece peneira? Tem? Levanta a mão para eu ver. Peneira. A minha mãe trabalhava com peneira, mas só lavando feijão da acarajé. E eu observei também ali que na Feira do Nordestino, aqui no Rio de Janeiro, tem peneira. Só se não tem mais hoje, já tem um bom tempo que eu estive lá. E eu tive o privilégio de morar próximo ao rio. A minha casa, nessa casa que eu morava, o rio era no fundo, Obreiro André. E tinha camarão. E depois que escaldava ele ficava vermelhinho, oh coisa maravilha. E com essa peneira eu pegava os camarões. E aquilo frito, irmão, com a pimentinha, aquilo é bom. Escuta isso. E é possível eu e você, num tipo aqui de peneira, está cheio de água, cheio do Espírito Santo. Então me explica aí que eu não estou entendendo. Ora, eu pegava a peneira, olha aí para cá. Eu pegava a peneira, e você está falando de qual peneira, irmão? Daquela que é toda furada, normal, peneira normal. E mergulhava na água, no rio, e puxava. Enquanto eu puxava, e a peneira sustentada só pelas minhas mãos, no meio do nada, ela começava a esvair a água, e a água ia indo embora, e se eu não mergulhasse novamente, acabava toda a água. Aí Deus disse, explica para eles e manda eles fazer assim. É igualzinho uma peneira, eu e você, né? Quando estamos fora da água do Espírito, a tendência é esgotando, é a água indo embora, é a água acabando. Mas temos que mergulhar e permanecer mergulhado. E para levantar, levanta e mergulha de novo, porque temos que estar encharcado do poder de Deus, temos que ter a presença do poder de Deus, temos que estar cheio do poder de Deus, temos que estar na água do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Por isso que ele disse, enchei-vos de água. E quando encheu de água, ele disse aos serventes, tirai-o e levai ao mestre-sela. Eu fiquei, mestre-sela, o que é isso? Mestre-sela, ele era superior aos serventes. Ele era como que ele era o chefe dos serventes. Eram os servos. O servente era superior aos servos, sim. É bem verdade que havia um que era superior a ele nesse comando. Quem era? O mordomo-mor. Era aquele que tinha a responsabilidade de inspecionar todo o conclave e evento,
ficando abaixo só do rei, ou de alguém que era real, trazendo para os nossos dias hoje, na igreja, o mordomo-mor está abaixo do rei, é um tipo do pastor presidente. O mestre-cela é tipo aqueles que o pastor delegou a autoridade para reger ali os obreiros no todo. E os serventes é aqueles que também servem, submisso àquele que o pastor delegou a autoridade e também submisso ao pastor presidente. Por isso todo mundo está em conjunto, em uma só fiação, em uma só ligação. Porque se passasse dificuldade, quem ia pagar para esta conta era o mordomo-mor, era o pastor que ia ter que dizer ao rei, nesse caso aqui, ao dono da festa, ao anfitrião. O que me chama a atenção, amados em Cristo Jesus, é quando o mestre-cela, ele experimenta a água que fora transformada em vinho. Olhe para cá, irmão. Lembra que eu te falei dos serventes? Quem encheu as talhas de água? Diga comigo, os serventes. Pode ser melhor. Quem encheu as talhas de água, a Bíblia diz, nós lemos, foi os serventes. Outra Bíblia diz, os servos. Então eu vou perguntar para vocês, quem encheu as talhas de água? Amém. Então os serventes sabiam que era água. E em todo o tempo, os serventes, quando ia levando a água que fora transformada em vinho, ele olhava, e no meu coração dá a entender pela palavra que ele estava vendo água. Prova, leia o versículo 10, está aberta a sua Bíblia aí? 2:10. Oh, aleluia. A Bíblia diz no versículo 10, versículo 9: tendo o mestre-cela provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que havia tirado água. Olha para cá, escuta isso aqui, é o que a Bíblia está dizendo. Eles encheram as talhas de água. Encher é colocar. Aqui a Bíblia diz que eles sabiam, porque tinham tirado água. Enquanto o mestre-cela não provou a água que fora transformada em vinho, a água não havia sido transformada ainda aos olhos dos servos. E por que eles foram levar ao mestre-cela? Porque foi Deus quem disse, foi Jesus que falou, vá e leve ao mestre-cela. O que é que os serventes fizeram, Giovando? Obedeceram a palavra do mestre. O que é que você vai dizer para nós? Pode não ser aquilo que a gente está vendo, mas se Deus disse é aquilo que eu quero, vai e faz, vai e faz, vai e acredita, vai e leva, vai e determina, porque o milagre já aconteceu antes de chegar lá, para a glória de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Todos que estavam naquela casa, irmão, de antemão não tinha visto o milagre, mas quando aconteceu o milagre, eles provaram do milagre. E eu profetizo em nome de Jesus, você não vai ficar falando revelações dos outros, como assim? Testemunhos de terceiro. Você não vai ficar contando milagres de terceiro. Você vai testemunhar, é o seu próprio milagre, é o próprio agir de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Deus fará milagre para a glória de Jesus. O milagre aqui foi provado. Só essa
essa vez que eu vou incomodar vocês. Diga comigo assim, pro seu irmão, você vai provar milagre. Você vai provar milagre. Você vai provar milagre. Por quê? O mestre Cela, ele provou o milagre. Olha o que ele disse. E ele estava acostumado a beber vinho. Tava. Ele conhecia o vinho bom, Diaco Marquinhos, e o vinho ruim. Tudo tem o bom e o ruim. O texto corrobora. E segundo a cultura a gente percebe que Jesus transformou a água em vinho. Um miserável, desviado, tribulado, disse que Jesus bebeu também. Eu não vi Jesus bebendo, mas estava na festa, né, irmão? Mas ele foi para a festa e não bebeu? Eu digo, rapaz, eu vou para a festa e não bebo também não, filho. E nem refrigerante, rapaz. Estou fugindo de tudo isso. Mas você estava lá, miserável. Ele não pode falar nada, ele não estava, né? Só que a Bíblia não diz, mas a cultura corrobora. De quê? Que esse vinho aqui era um vinho que não tinha sido levedado. O que é isso? Fermentado. Esse vinho aqui era um suco de uva fresco. É mesmo? É. Por quê? Olha o que o mestre Cela fala. Versículo de número 10. Ele disse, todos, ele conhecia, ele disse, todos, versículo 10, costumava pôr primeiro o bom vinho, e quando eles beberam fartamente, ou seja, quando ele chapava o coco, e aqui para beber esse suco aqui, irmão, para ficar chapado, tinha que ser mais de 6 litros, tá? Para dar aquela brisa, como diz o povo lá de fora, meu pastor. Então ela tinha que beber com força para dar uma brisa. Por quê? Porque era o suco. Aí depois que aquela brisa, depois de beber tanto, aí vinha um vinho ruim, que era o levedado. Era aquele que já estava já tempão, que era para já derrubar de verdade. Mas o texto diz então que esse vinho que Jesus transformou, que essa água que Jesus transformou, corrobora dizendo que era um suco de uva fresco. Porque Deus, Ele sempre dá o melhor. Ele não quer que eu e você se embriague, bata a cabeça para lá, bata a cabeça para cá. Não. Ele quer que eu e você ande sólido, ande consciente do que fala, do que vê, do que ouve, onde bota a mão, onde bota o pé, onde chega, onde sai. Deus está dizendo, você é consciente, e é dentro dessas verdades que Ele está dizendo, prova o bom vinho, prova o milagre. Tem milagre para a tua vida. Quem acredita, tem milagre para a tua vida hoje. Aleluia. É dentro dessas verdades, irmão, e dentro daquela oração que eu fiz no início da mensagem, que Deus já lhe respondeu antes do amanhecer do dia que está por vir. Decline a sua cabeça e repita comigo, por favor, é uma oração. Fique tranquilo, eu não vou te deixar em mau lençol. Repita comigo. Senhor Deus, eu creio que irei provar o meu milagre. E eu creio, Senhor, que eu vou pegar aquilo que o Senhor já me deu. Permite orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero lhe agradecer pelo milagre que o Senhor fez na vida de cada um aqui. Quero lhe agradecer, Senhor, porque eu sei que o Senhor fez coisas grandes nesse lugar. Eu quero lhe agradecer, Senhor Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor transformou a minha vida, a vida de todos. Quero lhe agradecer, Senhor, porque eu sei, Deus, que o Senhor já fez milagre nesta casa. O Senhor já restaurou esta casa. O Senhor já curou pessoas nesse lugar. O Senhor Deus já fez o grande milagre nesse lugar. Oh, eu te peço e agradeço, Deus Pai, em o nome de Jesus. Só você que pode. Bata uma salva de palmas para Jesus.